Saudações e bem-vindo. Moçambique passa por múltiplos desafios que merecem uma reflexão sempre presente por parte dos principais atores, isto em busca de possíveis soluções. Nos próximos minutos vamos refletir sobre alguns tópicos de atualidade e esta reflexão conta com o testemunho do professor Eliseu Macambo, que é sempre bem-vindo aqui ao nosso canal para estes 2 dedos de conversa. Professor, foi citado a dizer que a escassez de ideias está a dificultar o rumo do país. Qual é o alcance desta afirmação ou desta constatação? Vamos começar assim. Então, muito obrigado. Eu acho que tenho que começar por corrigir isso aí. Foi mal citado? Sim, mais uma vez mal citado. Porque foi no contexto de uma aula inaugural em Nampula, na Universidade de Rovuma. E eu estava a falar daquilo que eu chamei de saber universitário. E eu dizia que o saber universitário tem uma característica muito particular, que ele não se baseia apenas na inteligência, mas baseia-se também na imaginação. E a distinção é muito simples, que a inteligência é a capacidade de fazer coisas com base na aplicação de regras, mas a imaginação é a capacidade de interpelar criticamente essas regras. Portanto, a gente não se conforma. E só assim é que a gente produz algo novo. E que a universidade em Moçambique devia promover a imaginação, porque o país precisa de mais imaginação. Então foi esse o contexto, não foi a coisa que as pessoas depois... Porque inclusivamente vi um título aí que dizia que estava a dizer que o governo não aceita conselho dos intelectuais, é coisa que eu não disse. Ainda bem que tem aqui a ocasião, portanto, de repor a verdade. Professor, um outro acontecimento de atualidade sobre o qual se pronunciou e voltou a ser citado tem a ver com o último relatório do Banco Mundial que coloca Moçambique em segundo lugar, tanto como sendo o segundo país mais pobre do mundo. Esta constatação merece várias leituras, sendo que o professor Eliseu Macambo é citado a dizer que o próprio Banco Mundial é o culpado por isso. Pois, aí também há um pequeno problema, mas ainda bem que estamos aqui para clarificar essas coisas. Eu acho que é importante começar por dizer que é grave que o nosso país há vários anos ocupa esses lugares de baixo nessas estatísticas internacionais. Portanto, nenhum de nós devia estar satisfeito com isso. É muito grave, não é? E o que me ocorreu quando eu vi isso, a primeira coisa que me ocorreu foi pensar que até o mais grave não é nós estarmos em segundo lugar ou em 12º lugar nas estatísticas da pobreza. Que o mais grave é que isso não tem nenhuma consequência política, né? Em outros países, uma constatação dessas aí havia de ter consequências políticas. Não estou a dizer que o ministro da Agricultura ou o ministro da Economia deviam se demitir ou o próprio presidente demitir-se. Não é isso. Mas isso havia de provocar uma reflexão geral. Estamos a caminhar bem. As coisas que temos vindo a fazer, estamos a fazer bem essas coisas. O que é que nós precisamos de mudar? E como é que nós podemos fazer coisas de modo a que, quando elas não correrem bem, sabermos a quem responsabilizar. Então, esse é o primeiro ponto, né? E acho que esse ponto ficou um pouco perdido na discussão que depois se seguiu. Mas em relação ao próprio Banco Mundial, sim, de facto, o problema é que o Moçambique está a ficar pobre com a ajuda de alguém. Isso é uma verdade, a gente não pode esconder isso aí. Há 40 anos que nós estamos a fazer esses ajustamentos estruturais com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial. Então, não me parece decente que uma instituição que está desde o início conosco não se posicione em relação a isso aí, que não diga, olha, nós também estamos a falhar. Ela sempre tem a opção de dizer, olha, se estes aqui não são capazes de aprender,
Então eu não quero prejudicar o meu bom nome continuando com eles por mais não sei quantos anos. Então é isso que eu queria dizer, mas a mensagem principal talvez vai mais longe do que isso aí. O problema é que nós partimos do princípio de que aquilo que estas instituições nos dizem é a solução para os nossos problemas, não é? E que é só aplicar aquilo que nos dizem e nós vamos ter a solução para os nossos problemas. Não é bem assim, não é? Porque se fosse assim, o mundo não teria problemas, porque eles estão em várias partes do mundo, não é? A ajudar países e não são muitos os casos de sucesso com a ajuda do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Não são muitos os casos, né, historicamente. E até os casos de sucesso são casos que se encontram praticamente fora do continente africano, fora do continente asiático, fora do continente da América Latina. Acho que um dos países que beneficiou dessa ajuda, que depois se deu bem, foi a Grã-Bretanha, nos anos 70. E depois, mais tarde, o que aconteceu com a Grécia, com Portugal, com a Espanha e por aí fora. Então, o que eu estou a dizer é que nós temos que ser também críticos em relação às receitas que nos são dadas, né? Esse aqui é o meu ponto principal. Não estou a dizer que o Banco Mundial está a provocar pobreza em Moçambique, estou a dizer que também tem responsabilidade. Desde que começou este casamento entre Moçambique e as instituições da Bretton Woods, foram sendo implementadas uma série de políticas, algumas das quais foram bastante criticadas, inclusive se questionam por que razão Moçambique adotou essas políticas. Podemos citar o caso da destruição da indústria do caju, pela qual o próprio Banco Mundial veio mais tarde pedir perdão, entretanto não corrigiu o dano. Exatamente. Olha, eu tinha até em mente justamente esse exemplo, né? O exemplo do caju. Quando eu fiz essa observação de que é muito estranho que o Banco Mundial não se pronuncie em relação a isso aí. Mas eu acho que há uma outra dimensão que nós devíamos refletir também, né? E essa dimensão é política. E talvez eu devesse aproveitar esta oportunidade para dizer que os nossos problemas são políticos, os nossos problemas não são econômicos, os nossos problemas não são militares, os nossos problemas não são culturais nem sociais, os nossos problemas são políticos. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que uma comunidade como a nossa, portanto, uma comunidade de vontade, por assim dizer, pessoas que querem viver juntas, né, tem objetivos a alcançar. E para alcançar esses objetivos, preconiza certas medidas. Uma das quais é, por exemplo, negociar alguma coisa com instituições financeiras mundiais, né? Mas só as medidas não são suficientes para alcançar os objetivos. É preciso que se criem condições para que essas medidas funcionem, para que elas sejam eficazes. E uma das características da criação de medidas é a deliberação interna, né? É a discussão dentro do país, é a disposição dos governantes de explicar à sociedade o que querem fazer, como querem fazer, por quanto tempo e com que sacrifício. Ora, isso nunca aconteceu neste país. Então, para mim, o aspecto mais interessante em relação a esta cooperação, por assim dizer, este presente envenenado com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, não é que eles tenham os seus condicionalismos, é que não haja uma deliberação interna. Mesmo nos manifestos eleitorais, nunca aparece que nós vamos negociar com o Fundo Monetário Internacional. Nunca aparece isso aí. É como se isso não fosse acontecer. E de repente acontece, não é? Porque, pronto, nas circunstâncias em que nós nos encontramos, de facto, não temos outra alternativa senão procurar esse tipo de ajuda. Portanto, isso não está em questão. O que está em questão é a forma como nós fazemos isso. Professor, qual é o alcance de uma das referências que o Banco Mundial faz no seu relatório quando diz que a instabilidade econômica e social pode agravar-se nos próximos tempos e, em consequência, quase que se vai tornar
inevitável convulsões sociais. Num país que acaba de sair de manifestações as mais violentas alguma vez vistas, com todas aquelas consequências, morreram mais de 400 pessoas, seria de estimular. Bom, não, eu acho que o problema aí não está nessa constatação, porque qualquer pessoa sensata e qualquer organismo sensato, olhando para os números, tem toda a legitimidade em recear que isso possa acontecer, não é? E nós até nem precisamos do Banco Mundial para ver isso aí. Nós próprios devíamos ser capazes de ver que, se a situação continuar como ela está, de facto, nós estamos numa situação explosiva. Esta situação pode descambar, por assim dizer. Então, a questão pode não ser essa aí. A questão, para mim, é se os nossos governantes e a sociedade moçambicana têm consciência desse perigo. E se têm, o que é que estão a fazer para que, quando isso acontecer, porque provavelmente não vamos conseguir evitar isso aí, que saibamos lidar com essa situação. E a minha impressão é de que nós ainda não temos consciência da natureza explosiva da situação em que nós nos encontramos. Não vejo o nosso governo com nenhuma demonstração de consciência de que a situação em que nós vivemos é muito grave. Então, para mim, o aviso do Banco Mundial tem esse valor aí. São suficientes as causas que se apontam para justificar o agravamento acentuado da pobreza nos últimos 10 anos em Moçambique, entre elas as calamidades naturais. São suficientes ou haverá mais fatores por detrás que estão ocultos? Pois, essa é uma boa pergunta, porque ela vai me permitir, de facto, voltar a esta questão que eu referia logo no início, quando eu dizia que os nossos problemas são políticos, os nossos problemas não são econômicos. Então, o nosso problema não é falta de recursos, porque mesmo se nós tivéssemos recursos, a pergunta que nós devíamos colocar e que havíamos de responder negativamente é: se nós tivermos recursos, havemos de fazer melhor? Eu duvido. Né? Então, a questão é mesmo política por causa disso aí. Tem muito a ver com a consciência que nós temos de que tudo que nós queremos fazer precisa de uma outra postura política. E essa postura política tem a ver com a criação de instituições. Nós precisamos de instituições. Nós precisamos de processos que dependam de instituições e não de pessoas, e nós precisamos de deliberação no nosso país, precisamos de discutir mais, nós precisamos de um governo que explique as coisas que faz. Já agora, provavelmente ainda vamos falar sobre isso, mas nós tivemos recentemente a informação seca e fria de que o governo pagou já para lá iremos. Sim, mas antecipando, só para ilustrar o que eu estou a dizer, na sociologia nós temos um conceito que vai pelo nome de tragédia do poder. E o que é a tragédia do poder? É a constatação de que qualquer decisão comporta vencedores e perdedores, né? E quando um governo faz alguma coisa, sempre tem que contar com isso, né? Não há nenhum governo que vai agradar a todos. Então, se eu decido construir um hospital, quase que teoricamente estou a decidir não construir um certo número de escolas. Se eu decido construir uma estrada aqui, estou a decidir não construir uma estrada lá. Então, eu preciso de dar legitimidade à minha decisão. E como é que eu dou legitimidade à minha decisão? Explicando às pessoas. Olha, eu tenho que fazer as coisas desta maneira, eu tenho que construir o hospital agora por causa disto aqui. Então, nós temos uma situação em que nós temos o pessoal da saúde em greve, nós temos problemas de medicamentos nos hospitais, nós temos empresas que vão à falência porque o Estado não paga,
né? O Estado contratou os serviços desse emprego e não está a pagar. Então, nós temos falta o 13º e por aí fora. E a justificação que o governo dá, e que me parece legítima, é que não tem dinheiro. E de repente tem dinheiro para pagar esta dívida aqui. E não explica. Em 2030. E não explica. Não diz, olha, eu estou a pedir para vocês fazerem este sacrifício. Né? Então, o problema está aí. É por isso que eu digo que o problema é político. Se nós não percebermos isso aí, é isso que mina a confiança das pessoas no governo e no sistema político. E é isso que vai facilitar a explosão social. Qual é o papel das universidades nesta problemática toda? Bom, parte do papel das universidades é fazer aquilo que eu estou a fazer, que é criticar. Eu sei que nós temos dificuldades com o termo crítica. Muitas vezes a crítica é entendida como falar mal de, né? Mas a crítica não é isso. A crítica tem muito a ver com aquilo que nós podemos ver a partir de uma determinada situação. Por exemplo, se quiser fazer alguma coisa, né? Quer fazer alguma coisa, quer criar um programa de televisão, né? Então cria esse programa de televisão e a partir desse momento surge uma nova situação. Então as outras pessoas vão de ver coisas que não era possível ver antes dessa ideia. Então o acadêmico faz isso, o acadêmico antecipa. O acadêmico vê as várias possibilidades que existem. O acadêmico não é a pessoa que tem razão em relação... Eu costumo até dizer que o acadêmico é como um comentador, um jornalista desportivo, né? Ele entende muito bem de futebol, ele pode analisar um jogo de futebol, mas ele não pode treinar uma equipe e não pode jogar também, né? Mas ele percebe o jogo, né? É isso que o acadêmico faz. O acadêmico entende a governação sem que ele próprio seja governante, sem que ele tenha capacidade de governar. Então, ele é uma espécie de consciência de quem governa. É o amigo de quem governa. E se as pessoas que governam forem sensatas, elas vão criar oportunidades para ouvir mais gente, incluindo os acadêmicos, e não só ouvir os seus próprios assessores ou os membros do seu partido, porque esses aí, na maior parte das vezes, vão estar sempre a dizer aquilo que conforta as suas próprias convicções. Então, o papel da universidade é esse aí, é de pensar fora da caixa. Olhando para o dia a dia de Moçambique, o professor Elísio Acamo acha que o pensamento do acadêmico tem espaço a nível dos políticos para ajudar a aconselhar? Bom, eu penso que a nível dos políticos tem, como indivíduos. A nível do sistema político, talvez não. Há uma diferença. Eu falo com muitos políticos, eu falo com muitos governantes de todos os partidos, tanto do partido que está no poder, mas também falo com políticos de outros partidos, em privado. Pedem a minha opinião sobre várias coisas. Então, o problema não está a esse nível individual, o problema está ao nível de saber se nós temos um sistema político suficientemente robusto para acomodar vozes diferentes e ouvir essas vozes diferentes. Por exemplo, claro, nós temos um parlamento, a nossa Assembleia da República é um desses espaços onde a voz dos acadêmicos pode ser ouvida, porque as comissões podem convidar acadêmicos para aconselhamento, para assessoria, os assessores dos parlamentares podem prestar atenção ao que os acadêmicos estão a produzir na universidade e levar isso aí para os deputados e por aí fora. Portanto, podiam fazer essas coisas todas, mas não fazem, né? Então, o problema é do sistema, porque o nosso sistema político é aquilo que eu digo, bom, ele caracteriza-se por aquilo que eu chamo de autoridade sem explicação. E autoridade sem explicação é a ideia de que eu não preciso de explicar as minhas decisões para poder governar, porque eu já tenho o poder, né? Então, a única coisa que eu vou fazer é exercer esse poder. Então, enquanto nós tivermos essa mentalidade,
não vai haver espaço para que os intelectuais, mas não só, sejam ouvidos. Encontra algum paradoxo no facto de, ao mesmo tempo que o Banco Mundial parece traçar uma panorâmica dramática em relação ao país, Moçambique decidiu liquidar numa sentada de forma antecipada e de forma integral a dívida que tem com a FMI, que se aproxima dos 600 milhões de dólares? Sim, quer dizer, bom, eu não sou economista, né? Eu sou uma pessoa honesta, então teria muitas dificuldades em explicar a racionalidade econômica dessa decisão. Já li algumas coisas, alguns economistas acham que é uma boa decisão, outros economistas acham que não é boa decisão. Para mim, o mais importante não é a racionalidade dessa decisão. Para mim, o mais importante é aquilo que eu estava a dizer antes, que é uma decisão que precisa de ser explicada e não se explica com uma nota de imprensa do Ministério das Finanças. Como aconteceu? Como aconteceu. Eu acho que uma decisão destas precisava do Presidente da República. A mesma maneira como ele fez com os combustíveis, né? Que eu gostei muito, ele vir a público e falar sobre isso. Ele devia fazer muito mais vezes esse tipo de comunicação. Ele vir a público e dizer assim, olha, custa imenso não podermos pagar aos professores, não podermos fazer isto, não podemos fazer aquilo ali, mas nós temos que fazer assim. Por favor, aguentem, vamos apertar mais o cinto, sabe? É isso que falta, né? Para mim isso é o mais importante, não é se a decisão em si é acertada ou não, porque sabe, a economia não é uma ciência exata, né? Vai encontrar o mesmo número de economistas que vão dizer sim, é uma boa decisão, não, é uma má decisão, mas a questão política é que é mais importante, e esta falhou. Professor Elísio Macamo, olhando para tudo que está acontecendo neste momento, qual é a sua visão sobre um relatório também relativamente recente, indicando que Moçambique não é um país que se aconselha a nível de África para investimento? Bom, não é economista, mas, sim, mas não há quem é tão pobre que não possa dar e também não há quem é tão rico que não possa receber. Sim, sim. Bom, é sempre triste, sabe? Para mim, bom, eu não sei como explicar isto aqui. Nós temos um grande país. Com muitos recursos. Com muitos recursos. E quando eu digo com muitos recursos, não me limito apenas aos recursos naturais. Eu tenho em vista também os recursos humanos. Nós temos um grande país. Nós temos académicos de grande gabarito. Nós temos empresários de grande gabarito. Nós temos pessoas simples que fazem coisas extraordinárias. Sabe, não é possível as pessoas continuarem a viver sem esta capacidade, sem esta criatividade toda. Né? Portanto, nós temos tudo para dar certo. Então, é sempre triste que o nosso país seja sempre objeto deste tipo de noticiário, seja sempre objeto de panoramas negativos e por aí fora. Então nós podemos dizer assim, mas é mentira, nós somos melhores do que isso aí, a situação não é essa. E ali nós perdemos. Não é assim que nós devíamos reagir. Nós devíamos nos sentar e dizer assim, o que é que nós estamos a fazer bem? O que é que nós podemos fazer melhor? Esse é o papel de uma boa governação. Sempre que acontecerem coisas dessas, devia haver uma movimentação interna de auscultação, devia haver uma reflexão profunda sobre o que é que nós podemos fazer melhor. Porque, pronto, não quer dizer que estamos a fazer tudo mal. Há algumas coisas que estamos a fazer bem, mas talvez possamos fazer essas coisas melhor. Então, a preocupação para mim é sempre essa, e é por isso que eu sempre volto à questão de que o mais importante para mim é a criação de condições para que aquilo que nós estamos a fazer realmente dê certo. Mas uma componente importante dessa criação de condições é a conversa. É a deliberação. Fazemos esta conversa numa altura em que se
debate a situação de Cabo Delgado, nomeadamente naquilo que é a manutenção do Ruanda diz respeito, que ajuda a conter o fenômeno de terrorismo na província de Cabo Delgado. E tudo tem a ver com o fato de não estar claro se a União Europeia vai continuar a financiar o Ruanda nesta operação a Moçambique ou não. Qual é a sua visão entre a União Europeia e outros parceiros financiarem o Ruanda e financiar a modernização das forças de defesa e segurança moçambicanas? Está a ver? Se nós estivéssemos num país normal, nós teríamos a responder a esta pergunta com outro tipo de informação, porque nós haveríamos de saber em que condições reais o Ruanda veio para este país. Nós haveríamos de saber como é que foi montado esse financiamento por parte da União Europeia. Nós havíamos de saber que planos é que o governo fez para, enquanto recebe a ajuda dos ruandeses, moderniza, reforma, melhora as nossas forças de defesa e segurança. Não temos essa informação, estamos a especular apenas. E para mim, permita-me que seja cândido em relação a isto. Cabo Delgado, desde o governo anterior até este governo aqui, tem mostrado governantes que não respeitam o país, que não respeitam os moçambicanos, que não respeitam as pessoas que vivem em Cabo Delgado, que não respeitam todos aqueles que se sentem moçambicanos, que não respeitam a independência. Porque se essas pessoas respeitassem a independência, haviam de ter um outro tipo de procedimento. Haviam de vir ao público e dizer, olha, nós não temos outra alternativa senão pedir ajuda a este regime ditatorial, autoritário. Não temos outra alternativa. Nós, com os nossos próprios meios, não conseguimos fazer isso aqui. Refere-se ao regime ruandês. Ruandês, sim. Mas, enquanto isso, nós vamos fazer isto. Nós vamos modernizar as nossas forças. É isto que nós vamos fazer. E nós vamos criar esses mecanismos de responsabilização das nossas forças militares. Para mim é grave quando uma vila, uma aldeia é assaltada e queimada e não há consequências para as tropas que deviam estar lá a proteger essa aldeia. E eu não estou a dizer que as pessoas têm que ser punidas por não terem meios para trabalhar, mas a política é isso, a política é cobrança, a política é responsabilização. E outra coisa, eu acho grave que os jovens que estão a morrer em Cabo Delgado estejam a morrer como simples desconhecidos. Sabe, que não haja um reconhecimento público, que não haja um momento em que o Ministro da Defesa, o chefe do Estado, participam no enterro dos nossos soldados tombados, para mostrar que eles estão com eles, para mostrar a toda a nação que toda a nação está com esses jovens que estão a sofrer. Então, sabe, como é que nós podemos discutir Cabo Delgado nesse contexto de total intransparência, de total frieza e de total falta de respeito pelos moçambicanos? É impossível. O presidente Joaquim Chissano, o antigo presidente Joaquim Chissano, apareceu num evento público recentemente a dizer que é preciso, impõe-se uma investigação para se apurar as causas reais do que está acontecendo na província de Cabo Delgado. Entretanto, sabemos que pesquisadores como o professor Elísio Macamo, estou a dizer que o caso, sim. Já realizaram muitas pesquisas, já publicaram muitas pesquisas. O que é que deve ser estudado mais? Ou seja, o que é que haverá por detrás desta constatação do presidente Chissano? Sim, por acaso eu estive nesse evento também e ouvi o presidente Chissano a falar sobre isso. A minha impressão foi que ele deu uma resposta, como sempre, diplomática, né? Porque a pergunta foi colocada por um nigeriano que estava lá nessa conferência, que queria saber, de facto, o que é que está a acontecer lá. E provavelmente ele não quisesse partilhar aquilo que ele sabe, então ele disse que, olha, é preciso que se investigue isso aí. Mas aí também nós temos de novo este problema da questão política que nós temos no nosso país, porque de facto há muitos moçambicanos, eu não faço parte desse grupo, mas há muitos moçambicanos que estão a estudar Cabo Delgado desde que isto começou. Eu não faço
parte diretamente, porque tenho neste momento um doutorando que é moçambicano, o Rufino Sitoé, que acaba de concluir uma tese sobre os jovens que participam na insurgência em Cabo Delgado. Assim que eu voltar à Suíça, vou fazer uma última leitura e ele vai poder entregar a tese para ser defendida até junho. Não sei. Portanto, trabalhos não faltam sobre isso aqui. Mas o problema de Cabo Delgado não é militar. A questão está aí. O problema de Cabo Delgado não é militar. O problema de Cabo Delgado, de novo, é político. Tem a ver com o falhanço das instituições políticas que não foram capazes de canalizar as frustrações que existem lá, não é? Para meios pacíficos de resolução de problemas. Então, a primeira coisa que, logo que houve aquele primeiro ataque à esquadra em 2017, logo que houve aquilo ali, a primeira coisa que devia ter sido feita era justamente de pensar, de refletir sobre o que precisa de mudar no sistema político para que ele próprio não promova a violência, para que ele próprio consiga conter as pessoas, para que as pessoas falem, para que as pessoas negociem, para que as pessoas encontrem um meio termo. Nada disto aconteceu e nada disto está a acontecer. E talvez até é por causa disso que o governo não sabe como falar para o país acerca disto aqui. Porque o problema é político, o problema tem a ver com a fragilidade do nosso sistema político. Olha, não há diferença entre o que está a acontecer em Cabo Delgado e o que aconteceu logo depois das eleições aqui. A gente pode pensar que são situações completamente diferentes, mas as duas situações refletem o mesmo problema estrutural. Qual é esse problema estrutural? É a incapacidade do sistema político de acomodar a diferença. Hoje o país paga ou não a opção que teve logo a seguir a assinatura dos acordos de Roma para a paz para Moçambique, de paz, portanto, para Moçambique, que foi aquele pensamento que houve em relação ao nosso exército. E quando acontece, é quase como o Cabo Delgado. Estamos a ser encontrados em contrapé. Assumiu-se que o país devia ter um exército em tempo de paz, ignorando-se qualquer possibilidade de um dia podermos vir ter um conflito como este de Cabo Delgado. Sim, por acaso lembro-me de acompanhar uma aula inaugural do presidente Chapo, acho que foi numa academia policial ou qualquer coisa assim, em que ele sugeriu indiretamente que, de facto, o nosso problema era esse, que os acordos de paz tinham enfraquecido as nossas forças militares, né? Lembro-me de ouvir o presidente a fazer esse tipo de insinuação e de sugestão. E eu acho que essa sugestão, essa insinuação faz sentido até um certo ponto. Não faz sentido se nós olharmos para os nossos problemas como problemas políticos. O Cabo Delgado não é um problema militar. Eu repito isto aqui, Cabo Delgado não é um problema militar. Não é porque o nosso exército foi enfraquecido que nós temos a violência em Cabo Delgado. Nós temos a violência em Cabo Delgado porque o nosso sistema político é frágil. Então, faz parte da fragilidade política que, mesmo sabendo que não temos um exército à altura, não criamos outros mecanismos de resolução de problemas. Não temos tempo para isso, nem é o objetivo da nossa conversa aqui. Mas se nós recuarmos a 2017 e olharmos simplesmente para aquele incidente em que jovens foram atacar uma esquadra, né? E pensarmos, tentarmos reconstruir aquilo ali, nós já vemos de ver que não tem nada a ver com fraqueza militar, com não sei quanto. Tudo indica que esses jovens estavam a reagir à arbitrariedade do comportamento da polícia, pura e simplesmente, e das instituições de justiça, dos tribunais, e não sei. Estavam a reagir a estas coisas. Sabe, os jovens estavam a reagir como qualquer um de nós. Se o dia chegar, vai reagir à forma como é tratado em repartições públicas, nas finanças, nos tribunais, sabe, onde quer que...
que seja que a gente precisa de algum atendimento da parte do serviço público, né? Portanto, as nossas fragilidades estão aí, não estão na falta de equipamento para os soldados, na falta de armamento, na falta de formação, não sei o que, estão na política. Há alguma ligação, na opinião do professor, entre a exploração, o início da exploração de recursos naturais em Cabo Delgado e a emergência do fenômeno do terrorismo? Eu penso que, por tudo quanto eu sei e por tudo quanto eu tenho lido, eu acho que a ligação é fortuita. É fortuita. É verdade que nós temos esquemas analíticos que nos encorajam a ver essa ligação. Nós falamos da maldição dos recursos, por exemplo, é um dos esquemas analíticos que nos faz pensar nesse tipo de ligação. E por causa disso mesmo pode parecer fazer muito sentido que talvez por detrás desta insurgência haja um interesse da própria Total de nos enfraquecer para poder tirar mais benefício daquilo ali. Não sei, houve alguém que sugeriu que o Qatar, que é um dos maiores produtores de gás, também quisesse enfraquecer Moçambique para que não houvesse concorrência. Eu, sinceramente, não me dou bem com esse tipo de teorias de conspiração. Portanto, eu acho que aquilo foi simplesmente fortuito. Sabe, é uma situação em que o capim está seco e alguém acende o fósforo, não é? E não vamos dizer que a pessoa acendeu o fósforo porque o capim estava seco, né? A pessoa pura e simplesmente se descuidou e acendeu e o capim estava seco e aquilo ali pegou fogo, né? Então, há um aproveitamento, de fato, da presença desse grande investimento lá, mas não se esqueça que há outros grandes investimentos à largura deste país e não há insurgência. Professor, a juventude é, em definitivo, um assunto que não mais pode ser descurado, pois o nosso país tem mais jovens do que pessoas adultas. Entretanto, é uma faixa da população com problemas enormíssimos. De que forma é que os jovens podem impor aquilo que são os seus receios, as suas apreensões, as suas expectativas? Sim, essa é de facto uma situação preocupante. Eu estava um dia a conversar com um amigo economista, Antônio Souto, que me dizia uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Ele dizia que 85% da população moçambicana, por aí, nasceu depois da independência, né? Então, sabe, é uma situação social, é um contexto sociológico que muda completamente a forma como nós devemos olhar para este país. E explica muita coisa também, explica a impaciência das pessoas com o sistema político. Então, de facto, essa é uma situação preocupante e o que me vem à cabeça quando eu olho para a juventude são essencialmente duas coisas. A primeira é que eu tenho medo da tendência de polarização na nossa sociedade, né? Porque nós temos uma faixa social vulnerável a narrativas simplistas dos nossos problemas. Hoje em dia tornou-se muito fácil analisar o nosso país, porque é só ver uma coisa que não está a andar bem e encontrar um culpado moral para isso aí, e que é naturalmente sempre o governo, né? E a gente pensar que com isso a gente fez uma análise. E infelizmente os jovens hoje estão muito vulneráveis a esse tipo de narrativa. Portanto, não há espaço para um meio termo, né? E então aqui passo para o meu segundo ponto em relação a isto, que o que eu vejo que devia ser o grande desafio para esses jovens aqui eles não perderem a esperança, eles assumirem um pouco o espírito que aqueles que fizeram este país também assumiram, né? É verdade que nós olhamos para eles com certas reticências, portanto, a geração do 25 de setembro, mas eu penso que eles fizeram aquilo que pode servir de orientação, de inspiração
para os jovens hoje? Não digo pegarem armas, mas eu digo ter uma visão de país e comprometer-se com um outro tipo de país. E você compromete-se com um outro tipo de país, não polarizando e mais preocupado em entender o tipo de condições que precisam de ser criadas para que você tenha espaço. E como é que valores como a ética e a responsabilidade podem ajudar a ter uma visão um pouco mais dentro dos padrões, pelo menos, do que se deseja de uma sociedade normal? Pode desempenhar um papel muito importante. Agora, a questão é se nós temos uma esfera pública suficientemente madura para fazer isso aí. E aqui eu volto à questão da autoridade sem explicação, porque se nós não tivermos um governo que encoraja este debate, esta deliberação, esta reflexão aberta, não vamos ter o espaço necessário para que haja uma conversa ética. Deixe-me perder assim algum tempinho aqui a explicar o que eu tenho aqui em mente. Por exemplo, há uma coisa que sempre me intrigou quando eu vejo os noticiários, não sei quantos, é um spot publicitário do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz assim que o nosso maior valor é a vida. É a vida. Eu acho que do ponto de vista ético, esta ideia não faz absolutamente nenhum sentido, né? Porque a vida todos nós temos, né? Todos nós temos a vida e a nossa vida não depende do Ministério da Saúde, não depende dos médicos, mas ter uma vida saudável pode depender do Ministério da Saúde. Então, se o Ministério da Saúde dissesse assim, o nosso maior valor é uma vida saudável para todos os moçambicanos, faria toda a diferença. Mas isto aqui revela alguns problemas de reflexão ética, né? Porque de onde é que vem a reflexão ética? E nós estamos a falar de ética profissional. De onde é que vem a reflexão ética? Ela vem da consciência daquilo que uma profissão faz. Portanto, o que eles fazem, eles salvam a vida, eles curam doenças e não sei quanto. Mas não só isso. Eles têm algo especial que aborda diretamente uma vulnerabilidade das pessoas, né? Então, a nossa vulnerabilidade à perda da vida, a nossa vulnerabilidade a ter uma vida não saudável, né? Então, só eles, não são os músicos que nos podem salvar nesse instante. Só que nessa situação, eles têm muito poder sobre nós, né? Se eles se desleixarem, a nossa vida pode correr risco. Se eles não fizerem bem o seu trabalho, a nossa vida pode correr risco. Se não houver medicamentos, não sei quantos. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. Então, eles têm que assumir um compromisso perante a sociedade, de dizer assim, nós assumimos o compromisso de fazer tudo para que os moçambicanos tenham uma vida saudável. E esse raciocínio aplica-se a todos nós. Ele aplica-se ao Presidente da República. E eu vou fazer este exercício para entender onde eu quero chegar. Então, o Presidente da República, a sua função é de unir este país aqui. É de dizer assim, todos nós fazemos parte desta comunidade. E qual é a nossa vulnerabilidade como moçambicanos? A nossa vulnerabilidade é sermos desconsiderados. Porque nós pensamos assim ou nós pensamos assim, de nós sermos esquecidos, porque não temos dinheiro, porque não temos voz e porque não sei quanto. Então, como o Presidente da República tem poder, ele é o chefe do Estado, né? Então, ele praticamente assume uma grande responsabilidade em relação a esta fragilidade que nós temos. Então, daí surge um compromisso ético da parte do Presidente. E qual é esse compromisso? De dizer assim, olha, eu não vou usar todo o poder que eu tenho, porque ele pode afetar toda a gente, não vou usar todo o poder que eu tenho, mas aquele poder que eu utilizar, eu vou explicar a vocês porque que eu utilizo esse poder, né? Então, se partisse do próprio Presidente da República e do próprio governo esta ideia de que nós precisamos de ter uma conversa sobre a responsabilidade ética de cada um de nós, né? Já teríamos um espaço público onde nós teríamos uma boa reflexão ética sobre tudo aquilo que nós precisamos de fazer uns aos outros. Olha, hoje mesmo,
eu apanhei o avião em Nampula para vir a Maputo. E quando eu cheguei ao balcão da LAM, eu pedi à senhora que estava a fazer o check-in, e eu pedi, olha, pode colocar a minha esposa um pouco mais à frente. Nós viajamos em classe econômica, não é? Então, pode nos colocar um pouco mais à frente. E ela disse que não, porque na beira já estão a fazer o check-in. Contou uma história qualquer. Diferente da história que uma senhora do balcão, aqui em Maputo, contou, disse que, olha, eu só consigo vos pôr no meio Ela fez isso. Essa senhora não fez. Depois, pronto, ela fez o check-in. Então, quando nós entramos no avião, e nós pedimos para estar no corredor, quando nós entramos no avião, ela tinha nos colocado no fundo do avião, na última fila do avião. Cheirou a retaliação ao pedido. No fundo. E são três lugares. E colocou-nos na janela e no meio, e o lugar do corredor ficou livre durante todo o voo, tanto de Nampula para Beira e da Beira para Maputo. Sabe, parece um exemplo pequeno e parece até pessoal, mas eu acho que ele diz muito sobre a ética no nosso país, né? Aquilo que a gente chama de... algumas pessoas dizem que é civilidade, mas não é civilidade, porque civilidade é o respeito que devemos ter, que no nosso comportamento tem a ver com o lado cívico de viver numa sociedade, sabe? De eu ser capaz de me colocar no lugar do outro, aquela senhora que está no balcão, ser capaz de se colocar no lugar de um passageiro que faz um pedido e ela esperar que a pessoa que a serve a respeite. Né? Então, é isto aqui. Mas para que a gente possa ter esse espaço para discutir essas coisas, parte do exemplo tem que vir lá de cima. E eu não vejo que os nossos governantes, de facto, tenham uma abordagem ética da governação. E por falar na ética, também tocou de uma outra forma, que é o setor da saúde. O setor da saúde está sendo marcado pela greve que se perpetua dos profissionais da saúde. Considera ser producente, por exemplo, contraproducente esta greve, tendo em conta o juramento que a pessoa da saúde faz quando vai abraçar esta profissão? Bom, esse juramento é feito num contexto em que há responsabilidade pública, né? E essa responsabilidade pública é garantida por quem governa. Digo, olha, eu vou dar-vos as condições que são necessárias para que vocês honrem esse juramento. Eu percebo, e eu próprio não estaria satisfeito se, por exemplo, não pudesse ser atendido porque o funcionário da saúde está em greve, mas eu não condeno os profissionais de saúde, não acho que eles estejam a violar o juramento que eles fizeram, porque o juramento que eles fazem só faz sentido no contexto de uma obrigação que também vem da parte de quem tem um poder político, né? Neste caso do Ministro da Saúde. Então, quando esses profissionais não atendem, porque acham que há certas coisas que não estão a ser feitas, não são só eles que violam o juramento, é o próprio Ministro da Saúde. Professor Elísio Macamo, no seu livro Fazer Coisas com a Cabeça, o professor aborda, portanto, a importância do pensamento crítico. Como podemos promover uma cultura de pensamento crítico em Moçambique, olhando para o país real? Sim, eu acho que nós podemos fazer isso aí, refletindo mais sobre as condições que nós precisamos de criar para que certas coisas sejam feitas, né? Porque sabe, nós temos um grande hábito, uma grande tradição aqui em Moçambique, que é de discutir muito objetivos, intenções e não sei quantos. Nós queremos isto, nós queremos fazer isto, nós queremos acabar com a fome e não sei quantos. Mas falamos muito pouco sobre as condições que precisamos de criar para que essas coisas sejam feitas, né? Então, o pensamento crítico vem daí, né? Quando eu faço uma intervenção pública,
não interpelo os objetivos, não interpelo as medidas que estão a ser preconizadas. A minha preocupação é sempre de saber em que condições é que isto aqui vai funcionar. Se alguém diz, vou fazer um programa sustenta para acabar com a fome, eu pergunto, em que condições é que isto aqui vai funcionar? Se alguém diz, eu quero a independência econômica, não é? Eu digo, em que condições é que isso vai ser possível? Quando alguém diz, eu vou fazer diferente para ter resultados diferentes, eu pergunto, que condições é que precisam de ser criadas para que, ao fazer diferente, os resultados sejam diferentes? O pensamento crítico está nas condições. Professor Elísio Macamo, muito obrigado pela sua disponibilidade para ajudar a pensar neste Moçambique de atualidade. Tenho a certeza absoluta de que teremos mais ocasiões para aprofundar um e outro tema. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. O professor Elísio Macamo foi o nosso convidado para 2 dias de conversa, a pensar naquilo que são os grandes temas de atualidade em Moçambique. Caro telespectador, nosso muito obrigado de forma reiterada pela escolha. Continue ligado a nós e fique bem.